Olá pessoal, tudo bem? Prazer tê-lo comigo no nosso canal de oratória, Oratória pra Valer. Você considera oratória uma arte ou uma ciência? Eu considero oratória uma arte e uma ciência, tendo em vista que a oratória ela busca afetar, emocionar os nossos ouvintes por meio da sonoridade das próprias palavras, por meio de um novo ritmo, a forma como pronunciamos essas palavras, também as figuras de linguagem que utilizamos para ilustrar os nossos discursos, ao ponto de exercitar o lúdico, exercitar a razão dos nossos ouvintes, fazendo com que eles também visualizem, ouçam de forma muito mais eficiente aquilo que a gente pretende declarar, fazendo com que eles sintam de forma sinestésica, se afetando ali, e também procure tocar por meio dessa elucidação, desse estímulo que a oratória traz ao beber na fonte artística humana. Também a gente não pode esquecer que a oratória ela é metodológica, ela é metódica. A oratória ela é sistemática. Desde quando eu compreendo os elementos significativos que eu estou ali produzindo ao emitir uma mensagem não verbal por meio dos meus gestos, dos meus microgestos, da minha posição inicial durante a minha fala, ou concluindo também, se os gestos são brandos, se são mais enfáticos, se esses gestos complementam ou se esses gestos contradizem as próprias palavras. Também a sistemática existe quando eu escolho as palavras de acordo com o contexto do meu público-alvo, para que elas se encaixem como um quebra-cabeça, formando ali o meu discurso em conformidade com a minha intenção e, claro, com a demanda desse receptor ou interlocutor da mensagem. Então eu não posso dizer que a oratória também não é ciência, uma ciência própria, que também se utiliza das pesquisas científicas distintas ou dos diferentes campos científicos, como psicologia, principalmente a comportamental, a psicanálise, a própria sociologia, a filosofia, por que não? Já que o bom orador é aquele que procura destituir a organização que já está legitimada como certa. O bom orador é aquele que passa a transmitir interrogações para aquilo que, obviamente, já estaria legitimado como uma verdade em si. O bom orador se utiliza, então, da arte e da ciência. E aí, eu revisitando o Nietzsche, um filósofo alemão, também filólogo, também teólogo, que se declarava como o primeiro psicólogo da Europa, esse também conhecedor da botânica, ele começa a me impressionar. Eu que leio Nietzsche há bastante tempo, e praticamente li quase todas as suas obras, como autodidata, fazendo alguns pequenos, ou participando de pequenos debates universitários, ou aqueles debates informais nos corredores das universidades. E eu revisitando hoje esses livros, um livro me chamou a atenção desde quando eu cheguei a ler, que é a Gaia Ciência, ou a Terra Ciência, desse pensador que buscava esculpir um novo sujeito na pedra para que se conseguisse chegar o que no alemão se chama de Übermensch, que seria um para-além do homem. Sim, uma nova moral, não a moral do escravo, que é servil, que às vezes fica se remoendo, tentando se vingar, tentando aumentar aquele sentimento de culpa, tentando também fazer com que o outro sinta aquilo que ele sentiu de ruim. Esse seria o sentimento oriundo dessa moral do escravo. Mas o Nietzsche fala de uma nova moral, uma moral de vontade de poder, de conquista, de autonomia, de menos inibição e mais vontade desse sujeito que buscaria um novo limite,
para a sua potência. E esse limite seria a afirmação de uma nova corrente compreensiva em relação ao papel do homem, quando ele buscaria assim ter uma autonomia onde ele se sustentaria como sujeito de si mesmo, sem mais as macambúzias, muletas para lhe sustentar, tendo em vista que o ser humano precisava de uma nova dinâmica para que assim ele se esculpisse, transmutasse os valores que precisam ser superados, e desse modo ele conseguiria um novo tipo de resultado, um resultado afirmativo, respeitando os outros, mas também conhecendo a si mesmo. Esse Nietzsche, que foi o filósofo da modernidade, que em sua morte inaugura a própria modernidade, começa a dizer que era ele o primeiro psicólogo da humanidade, porque ele buscou desvendar os efeitos condicionantes da moral na condução comportamental dos sujeitos. Isso é imperioso para aquilo que a psicologia chama atualmente de subjetividade, daquilo que garante a singularidade de cada pessoa, aquilo que determina as construções valorativas desses sujeitos, ao ponto de conduzi-los tanto para vencer ou mesmo para ficar inibido. Às vezes, também trazendo para o lado da oratória, aqueles que se calam recebem também um efeito devastador de uma cultura da inibição, do não encorajamento. E é isso que nós precisamos transmutar. Como a águia de rapina, que não pergunta para a sua presa se ela quer ser devorada, mas ele simplesmente vai em busca dela. E pelo instinto natural, igualmente o instinto que nós temos por sermos sujeitos que se comunicam, é que nós temos que buscar esse desenvolvimento, aperfeiçoando aquilo que nós temos de modo instintivo como formador da nossa subjetividade. E aí eu também começo a perceber que oratória é ciência, é filosofia, é arte, é poesia. Quando eu começo a ler Nietzsche, eu paro e sempre relembro um trecho dessa obra, A Gaia Ciência, o qual ele relata amizade estelar. Uma amizade oriunda, claro, de uma decepção que ele tivera com Wagner. Sim, Wagner, o grande compositor alemão, que em uma de suas apresentações pela Europa, Nietzsche vai vê-lo. Nietzsche antes dizia que Wagner era como se fosse a arte de Wagner, era uma exposição da liberdade, da afirmação desse Übermensch, desse novo sujeito. E Wagner, quando se apresenta em uma de suas turnês, tendo como espectador Nietzsche, Nietzsche sai destroçado. Nietzsche sai sem esperança, sai desesperançoso. E aí Nietzsche, que antes dizia ser a arte uma delgada pele de maçã sobre o caos, aquilo que não resolveria, mas que poderia humanizar aquele caos descivilizador que nascera diante desse instinto não admoestado do próprio sujeito. E aí Nietzsche, que antes confirmava isso, ser Nietzsche o expoente dessa liberdade, macambúzio, desesperançoso, cabisbaixo, Nietzsche dissera após isso que não mais acreditava em Wagner como expoente dessa liberdade, e diz que Wagner tinha se deixado abrandar, ou na linguagem dos frankfurtianos, escola de Frankfurt, ele estava pacificado pela lógica do entretenimento. E aí ele escreve, e em um desses escritos a gente vê a genialidade de um Nietzsche orador, onde eu queria chegar. Vejamos como ele trata essa amizade, que ele não poderia dar como
pequena, desvalorizada, nem trataria como remorso, nem alimentaria o sentimento de culpa, nem tampouco negaria essa amizade como algo enobrecedor, mesmo tendo a decepção. É aí que vem a sacada brilhante da filosofia nietzschiana. É uma autoafirmação mesmo em meio aos destroços da vida. E assim ele começa. Amizade estelar. Éramos amigos e agora somos estranhos, um ao outro. Mas não importa que assim seja. Não procuremos escondê-lo ou calá-lo como se isso nos desse razão para nos envergonhar. Somos dois navios, cada um dos quais com seu objetivo e a sua rota particular. Podemos cruzar-nos, talvez, e celebrar juntos uma festa como já o fizemos. E esses corajosos barcos estavam lá tranquilos, debaixo do mesmo sol, no mesmo porto, que se teria acreditado que tinham alcançado o objetivo, o mesmo destino. A onipotência das nossas tarefas separou-nos em seguidas. Empurrados para mares diferentes, debaixo de outros sóis, e talvez nunca mais nos voltemos a ver. Mares diferentes, sóis diversos nos mudaram. Era preciso que nos tornássemos estranhos um ao outro. Era a lei que pesava entre nós. É exatamente por isso que nos devemos mais respeito, para que a ideia da nossa antiga amizade torne-se mais sagrada. Há provavelmente uma formidável trajetória, uma pista invisível, uma órbita estelar, sobre a qual os nossos caminhos e os nossos objetivos diferentes estão inscritos como pequenas etapas. Elevemo-nos até este pensamento. Porém, a nossa vida é demasiado curta e a nossa vista demasiado fraca para que possamos ser mais que amigos, no sentido em que eu permite esta sublime possibilidade. Acreditemos, então, na nossa amizade estelar, mesmo se tivermos de ser inimigos na Terra. Que peça oratória genial! Só podia vir também de um gênio à altura do Nietzsche. Um forte abraço do amigo e professor Romenick Queiroz.